Estamos começando aqui o cara a cara de Flamengo e Internacional. As duas equipes vão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. Vamos começar com os goleiros? Bora. Rossi ou Rocher? Bom, o Rossi estava fazendo uma grande temporada até a Copa do Mundo de Clubes. Para mim, era o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Só que depois da Copa do Mundo de Clubes, o Rossi está tendo muitas dificuldades de sair do gol. E com isso, muitas vezes o Flamengo fica muito perto de sofrer o gol. Segue fazendo boas defesas nas partidas. Porém, essas saídas do gol errado, em algum momento pode se tornar gol do adversário, como foi, por exemplo, contra o Ceará. O Rocher voltou de lesão e voltou muito bem. Tem sido um dos destaques, com certeza, do Internacional. Tem feito boas defesas, tem feito boas partidas. Então, assim, hoje, nessa disputa, eu escolho o Rocher. É uma disputa onde os goleiros vivem momentos diferentes. O Rossi começou muito bem a temporada, era um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. No entanto, o último mês do Rossi é muito ruim, ele está muito irregular, cometendo erros que ele não cometia antes em saídas de bola. Por outro lado, temos um Rocher que passou grande parte da temporada lesionado e, enfim, tá tendo uma sequência de jogos e ele está jogando muito bem pelo Internacional. O Internacional sentiu muita falta do goleiro uruguaio e, nesse momento, com certeza, o Rocher. Então, Internacional 1, Flamengo 0. Próximo, Varela contra Aguirre. O lateral do Flamengo, no caso, Varela, hoje podemos dizer que ele está disputando posição com o Emerson Royal. É uma disputa, o Flamengo hoje não tem um titular 100%, mas acredito eu que o Varela vai sair na frente, até porque ele está mais adaptado ao estilo de jogo do Filipe Luís. Ele já está no Flamengo tem bastante tempo. Acredito eu que o Varela tem suas qualidades na parte defensiva, é um lateral seguro defensivamente. Não é tão bom ofensivamente, é um lateral que não chega a tanta linha de fundo como o Flamengo necessita, assim, num lateral direito. Isso acaba prejudicando a armação da equipe ofensivamente. Do outro lado temos um Aguirre, que é um lateral regular. Ele é bom ofensivamente, bom defensivamente, mas não está entre os melhores laterais direitos do futebol brasileiro, não. Acredito eu que é uma disputa bem parecida, mas eu fico com o lateral do Internacional, Aguirre. Bom, o Aguirre consegue ter boas partidas, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele chega bem ao ataque e também vai muito bem defensivamente. O Varela já é um lateral que vai bem melhor defensivamente do que ofensivamente. E nesse momento deve ser o titular do Flamengo neste primeiro momento. Ele tem as suas qualidades defensivamente. Ofensivamente tem melhorado nessa temporada, mas não é o seu ponto forte, seu jogo ofensivo. Nessa disputa aqui, eu escolho o Aguirre. Internacional 2, Flamengo 0. Próximo, zagueiro pela direita, Léo Ortiz contra Vitão. Bom, aqui é uma excelente disputa, né? O Léo Ortiz segue fazendo uma temporada muito boa, segue sendo zagueiro titular do Flamengo, segue fazendo boas partidas, vai bem ofensivamente, vai muito bem nos duelos aéreos, vai bem na saída de bola, é um zagueiro muito regular e que está fazendo uma ótima temporada. O Vitão é um zagueiro jovem de muita qualidade, que tem um passe longo muito bom. Com certeza o melhor zagueiro do Internacional por muito. Também vai bem ofensivamente. É uma boa disputa entre o Léo Ortiz e o Vitão, mas nessa escolha aqui eu estou escolhendo o Léo Ortiz. Bom, entre Léo Ortiz e Vitão, eu fico com o Léo Ortiz. Acho o Léo Ortiz um zagueiro mais completo. O Léo Ortiz é um zagueiro bom no jogo aéreo, é um zagueiro que tem muita qualidade na troca de passes, um zagueiro bom em duelos. Ele realmente é um zagueiro que, na minha opinião, é o melhor do Brasil. Ele é um zagueiro praticamente completo. Então, do outro lado, temos o Vitão, que é muito bom zagueiro mesmo. Eu gosto muito do Vitão. O Vitão é um zagueiro muito bom nos duelos no chão. É um zagueiro que se posiciona muito bem. Mas, assim, o Vitão não vive o momento que o Léo Ortiz vive, assim como grande parte do time do Internacional. E então, entre Léo Ortiz e Vitão, Léo Ortiz. Então, Internacional 2, Flamengo 1. Próximo, zagueiros pela esquerda, Léo Pereira contra Juninho. Bom, o Léo Pereira faz com certeza, na minha opinião, a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. O Léo Pereira é um zagueiro muito inteligente, muito bom no duelo aéreo, muito bom fisicamente. É um zagueiro que vem marcando bastante gols e vive uma grande fase com a camisa do Flamengo. É verdade que ele às vezes comete alguns erros que são inaceitáveis, mas ele faz um 2025 realmente muito, muito acima da média. Do outro lado temos o Juninho, que é um zagueiro que
agora está começando a ter uma sequência no time titular do Internacional. Ele não é o titular provavelmente seria o Mercado se não tivesse se lesionado. Ele passou à frente do Vitor Gabriel para essa disputa, para o confronto contra o Flamengo. Então, assim, por mais que seja um zagueiro que melhorou desde que chegou ao Internacional, com certeza, Léo Pereira. Bom, Léo Pereira faz uma grande temporada, tanto defensivamente quanto ofensivamente, está marcando muitos gols. Também tem feito uma temporada fantástica defensivamente, é um zagueiro que vai muito bem nos duelos aéreos, tem uma ótima saída de bola, tá fazendo uma das melhores temporadas da sua carreira. Eu diria que até aqui é a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo, esse ano de 2025. O Juninho não estava sendo titular do Internacional. No confronto contra o Fluminense, ele entrou no lugar do Mercado, que saiu lesionado. O Juninho foi bem contra o Fluminense, depois ele foi titular contra o Bragantino e também foi muito bem na partida. Então ele vai seguir sendo titular do Internacional para esse confronto, muito provavelmente contra o Flamengo. Nessa disputa aqui, eu escolho Léo Pereira. Flamengo 2, Internacional 2. Alexandre contra Bernabé. Bom, o Bernabé fez um bom jogo contra o Bragantino, mas nas últimas partidas o Bernabé não vem jogando tão bem assim. É um lateral, para mim, que tem muita qualidade e, na minha opinião, é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, mas ele tem tido dificuldade na marcação. Os adversários têm conseguido criar muitas chances ali pelo lado esquerdo da defesa do Internacional e isso também, obviamente, passa pela dificuldade do Bernabé na marcação. O Alexandre, antes da lesão, estava jogando muito bem, seguia, na minha opinião, sendo o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Jogou já alguns minutos, já foi titular em outro jogo, mas tem que esperar para ele ter uma maior sequência para a gente ver como é que ele está voltando de lesão. Mas acho que é uma excelente disputa, mas com certeza que, na minha opinião, Alexandre. Bom, para mim é uma disputa, com certeza, uma das melhores disputas desse confronto entre Flamengo e Internacional. De um lado temos o Alexandre, com certeza um lateral completamente irregular. Infelizmente é um jogador que se lesiona bastante, mas quando está à disposição, com certeza é um dos melhores jogadores do time do Flamengo. Por outro lado, temos um Bernabé que sim, tem muita qualidade ofensivamente, com certeza é entre os laterais esquerdos do futebol brasileiro com melhor qualidade ofensivamente. No entanto, o Bernabé está com muitos problemas defensivos. Os últimos jogos dele com a camisa do Internacional não foi bom, com exceção ao último no duelo contra o Bragantino. Então, assim, no momento eu fico com o Alexandre em relação ao Bernabé. Flamengo 3, Internacional 2. Alan e Thiago Maia. Bom, ambos jogadores não vivem bom momento, nem Thiago Maia, nem Alan. Ambos jogadores estão em péssima fase. O Alan está tentando substituir o Eric Pulgar e, infelizmente, não consegue desempenhar nem metade do que o chileno desempenhava antes da lesão. É um jogador que entra e sai da equipe, não vive um bom momento, apesar de jogos anteriores ter conseguido desempenhar. Por outro lado, temos um Thiago Maia que está na mesma situação do Alan. Então, assim, entre Alan e Thiago Maia, eu gosto mais do Thiago Maia. Alan e Thiago Maia, tanto um quanto o outro, tem bons momentos na partida, outros momentos não tão bons assim. São jogadores que têm qualidade e que podem jogar muito mais futebol, como já demonstraram, inclusive, nas suas carreiras. Mas, nesse momento, nem Alan nem Thiago Maia estão jogando um bom futebol neste momento, na temporada. Eu escolho aqui o Thiago Maia. Flamengo 3, Internacional 3. Próximo da lista, o segundo volante, Jorginho contra Alan Rodrigues. Bom, o Jorginho é um excelente jogador, um jogador de muita qualidade, que tem um ótimo passe, seja passe entre linhas, seja um passe longo. Ele consegue, por exemplo, ajudar demais o Flamengo na saída de bola. É um jogador que ajuda demais o Flamengo a controlar as partidas. Chegou há pouco tempo e tem sido um jogador muito importante para o Flamengo. Alan Rodrigues eu não conheço, pois eu não acompanho o futebol argentino. E como o Alan Rodrigues só jogou 2 partidas com a camisa do Internacional, fica difícil avaliar seus desempenhos, visto que foram apenas 2 partidas. Então aqui eu escolho o Jorginho. Bom, entre Jorginho e Alan Rodrigues, com certeza Jorginho, estamos falando de um jogador completamente de outro nível. Jorginho é provavelmente o melhor volante do futebol brasileiro, é um dos jogadores mais inteligentes com a bola no pé. Realmente ele mudou muito o time do Flamengo. O Flamengo, ele conseguiu ter mais controle de jogo. O Alan Rodrigues acabou de chegar no futebol brasileiro, tem 2 partidas com a camisa do Internacional. É difícil a gente avaliar o futebol dele no momento. Sim, ele foi destaque no futebol argentino, mas uma coisa é o futebol argentino, outra coisa é o futebol brasileiro. Então, Flamengo 4, Internacional 3. Próximo da lista, Gonzalo Plata e Tabata.
Bom, Gonzalo Plata vive provavelmente o seu melhor momento na temporada de 2025. Ele está jogando muito bem, ele está participando de gols, que era algo que grande parte da torcida do Flamengo acabava criticando ele por não participar tanto de gols. Ele está jogando neste momento de ponta direita e está jogando muito bem. Com certeza é o melhor jogador do Flamengo nos últimos 3 jogos. Por outro lado, temos o Tabata, que é um jogador que é reserva no time do Internacional. O Carboneiro seria o titular, mas como ele acabou se lesionando, o Tabata vai acabar ganhando a vaga pela ponta direita do Internacional. Então, com certeza, Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata está num grande momento no Flamengo. As últimas atuações dele foram muito boas e ele está jogando de ponta direita, tem feito gol, tem dado assistência, tem sido um jogador muito importante para o time do Flamengo. O Tabata, ele não vinha sendo titular do Internacional. O Carboneiro era quem vinha sendo titular pelo Internacional na ponta esquerda e o Wesley estava sendo titular na ponta direita. O Tabata teve a chance de iniciar de titular, por exemplo, contra o Bragantino, entrou no segundo tempo contra o Fluminense, tem vindo do banco de reservas, mas ultimamente não tem desempenhado um grande futebol. Então aqui eu escolho o Gonzalo Plata. Flamengo 5, Internacional 3. Próximo da lista, Luiz Araújo e Alan Patrick. Bom, Luiz Araújo vai provavelmente jogar de camisa 10 nessa partida. Ele já jogou nessa função, já teve boas atuações ali, mas também já teve atuações que não foram tão boas assim. Acho que hoje o Luiz Araújo é um jogador bem mais importante para o Flamengo jogando na ponta direita do que de camisa 10. Como ultimamente ele vinha jogando muito bem de ponta direita, para mim é um desperdício ele jogar de camisa 10, mas como o Flamengo não vai ter o De Arrascaeta para esse confronto, e o Carrascal acabou de chegar, e o Saul jogou poucos jogos e não teve tantos minutos assim na função de camisa 10 agora que chegou no Flamengo. Então, assim, creio que o Luiz Araújo vai iniciar de titular, mas eu preferia o Luiz Araújo jogando de ponta direita do que de camisa 10. O Patrick é com certeza o craque do Internacional. Ele, nesse momento, não tá jogando tão bem como já jogou nesta temporada, mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito importante e fundamental para o Inter. Participa de gols, dá assistência, é um jogador, assim, um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro, um jogador de muita qualidade. Então eu estou escolhendo o Alan Patrick. Bom, é uma disputa um pouco injusta, porque o Luiz Araújo não é camisa 10, o Luiz Araújo é ponta direita, mas com a suspensão do De Arrascaeta ele vai provavelmente acabar atuando como camisa 10. O Luiz Araújo faz uma boa temporada, é verdade que um pouco irregular do que a gente esperava, mas é um jogador muito importante para o time do Flamengo. Ele marca muitos gols e dá bastante assistência, então com certeza é um dos jogadores mais importantes a atuar do time do Flamengo. Por outro lado, temos o Alan Patrick, que na minha opinião é um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro. Ele pode até não estar vivendo o melhor momento na temporada, mas com certeza é o jogador mais perigoso do time do Internacional para esse duelo contra o Flamengo. Então, com certeza, Alan Patrick em relação ao Luiz Araújo. Então, Flamengo 5, Internacional 4. Samuelino e Wesley. O Samuelino acabou de chegar no Flamengo, tem 4 partidas, porém nessas 4 partidas, em especial 3, podemos dizer assim, com certeza jogou muito bem. Foi um jogador que demonstrou ter qualidade pela ponta esquerda, em drible, em levar a bola para a linha de fundo, em fazer cruzamentos, finalizar. Ainda não marcou o gol com a camisa do Flamengo, mas acredito eu que isso vai ser rapidamente, porque ele é realmente um jogador muito inteligente com a bola nos pés, um jogador que já deu sua primeira assistência com a camisa do Flamengo. Com certeza é um dos jogadores mais perigosos para o Flamengo nesse confronto contra o time do Internacional. Por outro lado, temos um Wesley que vive uma péssima temporada, não está conseguindo jogar bem. Já jogou pela direita, vai voltar novamente a jogar pela esquerda por conta da lesão do Carboneiro. Mas assim, Wesley não vive uma boa temporada, então com certeza Samuelino. O Samuelino não jogou ainda tantas partidas pelo Flamengo, mas 2 partidas em especial eu destaco, que foi a atuação dele contra o Mirassol e a atuação dele contra o Atlético Mineiro, jogo da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Ele teve grande destaque para mim nessas 2 partidas, mostrou muita qualidade individual, drible, partindo para cima, fazendo bons passes, inclusive deu assistência para o gol do Léo Pereira na partida contra o Mirassol. É um jogador que acabou de chegar no Flamengo e tem totais condições de jogar muito, pois já demonstrou qualidade nessas primeiras partidas. O Wesley, que fez um grande 2024, não faz um bom 2025. O Wesley tem marcado pouquíssimos gols nessa temporada, não está fazendo uma grande temporada, longe disso. Quando o Carboneiro estava jogando, ele estava jogando de ponta direita, o Carboneiro de ponta esquerda, e nem assim, nem na direita, nem na esquerda, o Wesley tem desempenhado um grande futebol, mas é um jogador que foi muito bem em 2024,
pode voltar em algum momento a conseguir desempenhar um futebol parecido que jogou em 2024. Mas nessa escolha aqui, eu escolho o Samuel Lino. Flamengo 6, Internacional 4. Próximo da lista, Pedro e Ricardo Matias. O Pedro tem atuado bem, mas não tem conseguido marcar gols, e ele é centroavante. É preciso voltar a marcar gols, mas o Pedro tem conseguido ajudar demais o Flamengo na marcação-pressão, ali na troca de passes, fazendo pivô. Mas o Pedro, que a gente conhece, sabe que tem muita qualidade, é um jogador que marca muitos gols, mas porém, ultimamente não tem marcado tantos gols assim. Ricardo Matias fez 2 gols contra o Bragantino, entrando no lugar do Boré, que estava sendo titular do Internacional, e fez o que os centroavantes do Internacional estão com dificuldade de fazer nessa temporada, que é marcar gols. Ele deve seguir sendo titular para esse confronto contra o Flamengo. Questões de já ter visto jogar mais, eu escolho o Pedro. É uma disputa onde temos um jovem, que é o Ricardo Matias, que está praticamente começando no futebol. É um jogador que tem alguma oportunidade depois que Boré e Valência não conseguiram corresponder nessa temporada. Ambos atacantes são os jogadores provavelmente mais caros do Internacional. Os atacantes do Internacional não estão conseguindo corresponder. Então o Roger está dando oportunidade para o Ricardo Matias. Mas, de novo, ele ainda é jovem demais. Já o Pedro teve uma lesão LCA. O Pedro está voltando. Ainda não é o Pedro de antes. É um jogador que sim, está conseguindo agregar bastante sem a bola. Nos últimos jogos está jogando bem, a gente tem que dizer isso. Mas ele não está conseguindo marcar gols, e olha que ele teve uma ou outra oportunidade realmente bem clara e ele não conseguiu marcar o gol. Por exemplo, no duelo contra o Atlético Mineiro acabou acontecendo isso. E assim, o Pedro vive um bom momento nesse momento. Então, entre Pedro e Ricardo Matias, Pedro. Flamengo 7, Internacional 4. Assim ficou a nossa escalação final no 4-2-3-1. No gol, o Rocher. Na lateral direita, o Aguirre. Na dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. E Alexandro na lateral esquerda. Thiago Maia e Jorginho. Na ponta direita, Gonzalo Plata. Como camisa 10, Alan Patrick. Na ponta esquerda, Samuel Lino. E de centroavante, Pedro. Eu peço a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e até a próxima.